Olá, amigos telespectadores, nós estamos aqui no ar com o programa Andando no Espírito, Andando no Poder de Deus com o pastor Dave Robertson. Hoje ele vai trazer um ensino sobre a adoração pessoal. Ele vai dizer que se você passar 2 horas dizendo Jesus eu te amo, Jesus eu te amo, vai ser impossível você não ser transformado. Toda aquela agitação, tormento, medo, tudo isso vai ser acalmado. Então pratique a adoração para você ver a diferença na sua vida. E depois ele vai trazer um ensino de como você ouvir Deus, através da oração em línguas. E aonde é que essa oração é gerada. Vai ficar muito claro para você como é que o Espírito Santo opera dentro de você através da oração em línguas. Então vamos lá, pastor Dave, e preste atenção nele, telespectador. Quando uma pessoa escolhe suas próprias palavras para dizer a Deus o quanto ela o ama, é nisso que a adoração pessoal é baseada. Você não pode passar um tempo em adoração pessoal sem que ele abra um canal para que o amor dele flua até o seu espírito. Ele sempre te amou. Se você conseguir descobrir como parar e receber esse amor, o seu espírito, ele armazena uma quantidade ilimitada do amor de Deus. E a adoração pessoal abre um canal que pode fluir de Deus até você. Vai te mudar. Você não pode dizer a Deus que você o ama por umas 2 horas sem que isso mude você. E a maneira que isso te muda é muito poderosa. Tudo que dá problema para você, todas as preocupações, os tormentos, de alguma forma, pode aquietar isso. Hallelujah. Hallelujah. Aleluia. So go ahead. Então vá em frente. Tell him a little bit. Diga a ele um pouco. Hallelujah, Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Eu te amo, Jesus Cristo. Hallelujah. 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 Glory. Thank you, Jesus. Obrigado, Jesus. Thank you, Jesus. So Alan, come up and greet him one more time. Então Alan vem até aqui para cumprimentá-los mais uma vez. Bom dia. You know, the first time I seen Pastor Dave, A primeira vez que eu vi o pastor Dave, I was in a church service, eu estava num culto numa igreja, and he said, "Someone here has a deaf ear. e ele disse: alguém aqui tem um ouvido surdo. Where are you?" Cadê você? There was only 100 people, E só tinha umas 100 pessoas. and no one put their hand up. E ninguém levantou a mão. And this is the first time I heard Pastor Foi a Dave. primeira vez que eu ouvi ele. And so we looked around, Então todo mundo ficou olhando para os lados and no one put their hand e up. ninguém levantou a mão. And he said, "No, E ele disse: someone here has a deaf ear." não, alguém aqui tem um ouvido surdo. He said, "I think I hear a deaf E ear." ele disse: eu acho que eu ouvi um ouvido surdo. And then he laughed at his own joke. E aí ele riu da própria piada. And then I looked around and no one put their hand up. E ninguém levantou a mão ainda. And he did it again. E ele fez de novo. No, someone here has a deaf ear. Não, alguém aqui tem um ouvido surdo. And no one put their hand E up. ninguém levantou a mão. And I had been in so many services E eu já tinha ido em muitos cultos where the preacher missed it. em que o pregador errava. I figured this preacher missed it E eu too. pensei: acho que esse errou também. And I thought, well, just let it go. Bom, é melhor ele esquecer. You missed it. Você errou, deixa pra lá. But he kept going Mas ele continuou falando for 20 por minutes. 20 minutos. And I thought to myself, E eu pensei: it's over. acabou. You missed it. Você errou. Finally, after 20 minutes, Finalmente, depois de 20 minutos, someone right in the front row alguém bem na primeira fileira put their hand up levantou a mão and got healed. e foi curado. The first thing I thought, Primeira coisa que eu pensei:
was, man, if you have a deaf ear Foi, se você tem um ouvido surdo and someone calls you out, e alguém te chama, stand up. fica de pé. Then the second thing I thought E a segunda coisa que eu pensei was, how can I hear God? foi como que eu posso ouvir Deus, How can I trust that I hear como God eu posso ter certeza de que eu ouço Deus, as much as that man does? como esse homem. And that's where I learned about praying in tongues. Foi aí que eu aprendi sobre oração em línguas. That if you spend time praying in the Holy Ghost, Se você passar um tempo orando no Espírito Santo, you will be changed. você vai ser mudado. You will walk in power. Você vai andar em poder. You will walk in freedom. Você vai andar em liberdade. And you will get to know God. E você vai poder conhecer Deus. You have someone called the Holy Ghost Você tem alguém chamado Espírito Santo. that if you'll spend time praying in E tongues, se você passar tempo orando em línguas, one day you'll think you're free um dia você vai achar que você está livre and you will be. e você vai estar livre mesmo. That's why we pray. É por isso que oramos. The message in this book A mensagem nesse livro changed my life. mudou a minha vida. It'll change yours too. Vai mudar a tua também. Amen. Amém. Thank you. Hallelujah. Hallelujah. Aleluia. Jesus. I'm hoping I get to teach. Eu espero que eu consiga ensinar. We may mention praying in tongues. Talvez nós vamos mencionar oração em línguas. I want to preach on fasting, Eu quero pregar sobre jejum, but I don't want to make everybody mad this week. mas eu não quero que as pessoas fiquem bravas essa semana. I'd like to preach on private Eu worship gostaria de pregar sobre oração pessoal, or meditation ou meditação, or one of those things. ou uma dessas coisas. For some reason this time, Mas por alguma razão dessa vez, he's tied me down ele me prendeu to moving in the Spirit. para mover no Espírito, But when there is teaching, mas quando tem ensino, it seems like he's wanting to work on your foundation parece more. que ele quer operar mais and no more fundamento de vocês. What it is that helps you find your O call. que ajuda você a encontrar o seu chamado. What it is that brings the power of God to you. O que traz o poder de Deus até você. Hallelujah. Praying in tongues Orar em línguas has everything to do with discerning His voice. tem tudo a ver com discernir a voz dele. I can remember the first times He began to speak to Eu me. me lembro das primeiras vezes que ele começou a falar comigo. I had to isolate Eu tinha isolado where He was talking in my o spirit. lugar onde ele estava falando no meu espírito. There was a friend of mine that could hear God. Tinha um amigo meu que ouvia Deus. And I'd ask him, E eu perguntava para ele, well, where does He speak to you? onde Your que ele fala com ear? você? No seu ouvido? No, He speaks to my spirit. Não, ele fala com o meu espírito. And I said, well, where do you hear? Mas onde você ouve? He said, I hear it way deep down. Eu ouço aqui bem no fundo. Down Bem no fundo. in my spirit. No meu espírito. And I said, what, the belly button region? E a eu little falei, na higher? região do umbigo, um pouco mais para cima? Where? Onde? And come to find out, E aí eu descobri in the baptism of the Holy o Spirit, batismo do Espírito Santo, the mind of Christ moves in, que a mente de Cristo entra. and the mind of the Holy Spirit takes residency in your E a mind. mente do Espírito Santo toma residência na sua mente. And when He speaks to E you, quando ele fala com você, it feels like He's talking all the way down here. parece que ele está falando bem aqui dentro. But in reality, Mas na realidade, you have a spiritual brain. você tem um cérebro espiritual. Your body falls off of you, Quando o seu corpo for embora, you have a spiritual brain. você ainda vai ter um I mean, you walk cérebro around, you look a lot espiritual. like you do now. Quando você In your anda spirit, no man. seu espírito, você se parece com o que você é agora. Only ageless. Só que sem idade. All you do is grow up and then you stop. Tudo que você faz é crescer e aí para. If I held my finger up, Se eu levantasse o meu dedo say, what do you e see? dissesse o que você vê, You'd say flesh, você diria carne, finger, um dedo, cells. células. I have a spirit finger in there. Eu tenho um dedo espiritual aí dentro. But to make contact with this physical world, Mas para fazer contato com esse mundo físico, it needs my finger. ele precisa do meu dedo. I have a spiritual brain. Eu tenho um cérebro espiritual. To make contact with this world,
Mas para fazer contato com esse mundo, it has to operate through my natural brain. ele precisa operar através do meu cérebro natural. Yet it was my spiritual brain. Mas foi o meu cérebro espiritual, That the mind of the Holy Spirit took up residency. onde a mente do Espírito Santo tomou residência. The Holy Spirit's hands isn't really in my hands. As mãos do Espírito Santo não estão nas His minhas feet are mãos. not really in my Os feet. pés dele não estão nos meus There's pés. not a billion little Holy Spirits Não existem bilhões de about the size of a Espíritos Santos person that runs pequenos up and jumps do in. tamanho de uma pessoa que sai andando e pula na pessoa. There's only one Holy Só Spirit. tem um Espírito Santo. Yet every one of you Mas cada um de who have been vocês baptized, que foram batizados his mind tem a has mente. become part of your mind. A mente dele faz And parte that's da where sua he mente creates agora. the supernatural E é onde language ele of tongues cria from. a língua sobrenatural In your das línguas. spirit, man. No seu homem espiritual. And the moment he creates it in your E spirit, no momento que ele cria no seu it makes its espírito, journey through your spiritual mind faz o caminho até a sua mente and then through natural, your physical mind. espiritual e até a sua mente It causes natural. you to speak the words out of E your faz com mouth. que você fale as palavras com a sua boca. Well, you can develop hearing the difference Você pode desenvolver, ouvir a diferença between you thinking something entre o seu pensamento and actually hearing him e ouvir a voz dele. speak words in your spirit. Falar palavras no seu espírito. Now, it feels like it's way down here Parece que está bem aqui dentro, because here's your physical brain, porque aqui está o seu cérebro físico, here's your spiritual aqui brain, está o seu cérebro espiritual. and recessed inside of the spiritual E brain, dentro do cérebro espiritual here's the power plant, está aquela fonte, the Holy Spirit. o Espírito Santo. And when he speaks, E quando ele fala, eventually you learn the difference. depois você aprende a Whether it's coming diferença. from your mind Se está vindo da sua mente or from his. ou dele. How can I develop hearing his voice? Como que eu desenvolvo ouvir a voz dele? When you pray in tongues, Quando você ora em línguas, where do you think that language originates? onde você acha que essa língua tem In origem? your physical mind? Na sua mente física? Your spiritual mind? Na sua mente espiritual? No. Não. It originates in the mind of the Holy Spirit Ela tem origem na mente do Espírito that's Santo, moved in and taken up que residency. passou a morar em você. So that's a different place, Então esse é um lugar even than your diferente, spiritual mind. mesmo diferente da sua So mente by espiritual. praying habitually, Então, quando eu oro bastante, eventually, aí um you're dia going to isolate the voice of the Spirit. você vai isolar a voz do Espírito. He doesn't speak to this ear one day, Ele não fala um dia com esse ouvido and God doesn't talk around my belly button area the next e no day. dia seguinte, aqui perto do meu umbigo. He always speaks the same Ele place. sempre fala no mesmo lugar. Eventually, you'll begin to hear E it. um dia você vai começar a ouvir a You won't voz. have to worry. Você não vai ter que se preocupar. A quietness will come on you Uma tranquilidade vai vir sobre that usually você, precedes His voice. que sempre vem antes da Then His voz voice dele. speaks. E a voz dele What if it's fala. noisy around E se you? tiver muito barulho ao meu That won't redor, bother you. isso não vai It importar, comes from the inside porque vem de out. dentro. He's preparing you. Ele está te He said, I'm preparando. going to speak. Ele fala, eu vou falar. That's where the tongues comes from. É daí que as línguas vêm. That's where the interpretation of the tongues É come daí que a from. interpretação das línguas vem. Brother Robertson, Mas, irmão Robertson, What? o quê? What if E se I'm preaching away eu estou pregando and he wants to speak something, change the subject? e ele quer falar algo que muda o assunto? Or I'm on one subject and he wants to say something else to the crowd? Ou eu estou falando de um assunto e ele quer falar algo para as pessoas? That's usually when he will use tongues É geralmente nesse momento que ele usa as línguas, to precede an interpretation. para que venha antes da interpretação. What the tongues does O que as línguas fazem for interpretation para a interpretação calls everyone to attention. é que chama a atenção de todo Listen, mundo. Ouça, listen. ouça. God's about to speak. Deus está prestes a falar. And that's the same way if I'm preaching. E é a mesma coisa se eu estou And he can't pregando. get my attention E ele não pode pegar a minha atenção by just speaking to me, simplesmente because I falando might really be comigo, wound up. porque eu posso estar muito envolvido. Then the tongues will come busting Então out as línguas saem like explodindo, yesterday, como ontem. and the interpretation then will follow after. E a interpretação vem logo depois. So to hear his voice Então, para ouvir a voz dele, is just as purpose as on anything else you do. tem o mesmo propósito que qualquer outra coisa que você In faz. fact, Aliás, everything about the cross tudo na cruz has a path to it. tem um caminho para What chegar. kind of God would he be Que tipo de Deus ele seria if he had one cross, se ele tivesse uma cruz, one price, um preço, paid for everything, pagou por tudo,
And then have trick paths. E aí tem um caminho com armadilhas. You'll get on this one. Uh-oh. Você entra nesse. I've been tricked. Ah, foi uma It's armadilha. not going to get me there. Não vou chegar lá. Uh-oh. Ah, não. He put me on a path of Ele me disease colocou num caminho de so I doença. can learn along the way. Para eu poder aprender. The Não. only path he'll put you on O único caminho que ele vai is te the path of colocar healing. é o caminho da cura. There isn't 1,000 paths. Não existem 1000 There's only caminhos. one. Só existe um. And the Holy Spirit takes you down E o that Espírito path. Santo te leva nesse You caminho. put one foot in front of the Você other. coloca um pé na frente do And it'll outro. take you to the E vai te miracle. levar para o milagre. Why would he Porque provide a miracle ele daria o and not milagre take you to e não it? te levaria até ele. See? Hallelujah. So when you're praying in tongues, Então, quando você está orando em línguas, I went through a season. eu passei por um período I'd pray and then I'd learn to lay there que and eu be orei e quiet aprendi a ficar lá quieto and listen. e ouvir. Sometimes it gives me people's names. Às vezes ele me dá nome das pessoas. It depends. Depende. But when you know what you're hearing, Mas quando você sabe o que você está ouvindo, you know you're hearing. você sabe o que você está ouvindo. You know it Você sabe, because you've made yourself familiar porque você se familiarizou with a good friend, com um bom amigo, the Holy Spirit. o Espírito Santo. Hallelujah. Aleluia. An old friend of mine named Earl Hitson. Antigo amigo meu, que se chama Earl Hitson, He's went home now. ele já foi para casa com o Senhor. He is the one that got me turned on to Kenneth Hagin's tapes and faith. Foi ele que me levou às fitas do Kenneth Hagin e à fé. He gave me a tape, Ele me deu uma fita and Brother Hagin was preaching. que era do irmão Hagin. He said, "I'm not moved by what I see, E hear, ele or feel. dizia, eu não sou movido pelo que eu ouço, I'm sinto, only moved by what I believe, mas por aquilo que eu creio. and I take the Word of God E eu creio na palavra de as the final Deus. say-so in my life." Ela é a palavra final na minha vida. And Earl taught me how, Brother Kenneth Hagin, E o Earl me ensinou as como a teenager, o irmão Hagin, quando come era off adolescente, the bed of affliction, estava doente na cama, a disease that was going to kill him in a couple of uma years. doença que ia matá-lo em alguns anos. He read the Bible himself, Ele leu sozinho a Bíblia, where it said, "You speak to the mountain, onde dizia, se você falar com o You doubt not monte in your e não heart. duvidar no seu you'll coração, have what you say." você vai ter o que você diz. He kept thanking God that he was healed. E ele ficou agradecendo a Deus que He estava said, "You will curado. have what you say." Ele disse, você vai ter o que você diz. And he was reaching, trying to get a drink of water. E ele estava tentando pegar o copo para beber água. And he thought, "Wait, if I'm healed, I'm going to jump up." E ele falou, se eu estou curado, eu vou sair daqui. How many months it took him E quantos meses demorou? when he jumped off that bed. Quando ele saiu daquela cama, The doctors would come. os médicos vinham, Brother Hagin would hear him in the other room, comforting the mother and father, ele ouvia os médicos confortando a mãe e o pai no outro quarto, because he was going to die. porque ele ia morrer. He could hear him. Ele conseguiu ouvir o médico. I tell you, that morning God healed E him. naquela manhã Deus curou ele. He walked into the breakfast room, Ele entrou naquela sala de almoço, sat down at the de breakfast café da table, manhã, sentou na and his mesa parents said, e os "Oh pais my disseram, God, meu Deus, He has healed you." ele te curou mesmo. Yes, yes. Sim. Well, Earl Hitson gave me my first Kenneth Hagin tape. Então esse meu amigo me deu as minhas primeiras fitas do Kenneth Hagin. I discovered faith, Eu descobri a fé, but then I taught Earl on praying in tongues. mas aí eu ensinei o Earl sobre oração em línguas. I started all of it about the same time. Começou tudo mais ou menos na mesma época. And Earl started driving me to meetings. E ele começou a me levar para os cultos. And when Earl, he'd drive me to meetings, he'd tell me stories. Ele me levava para os cultos e me contava histórias. I'd be sitting on the passenger side, Eu estava sentado do lado do passageiro, getting so excited I couldn't stand ficando it. muito animado. I said, I bet Earl can teach the hind leg off of a dog. Eu falava, esse homem pode ensinar muito bem. That's a good saying in America. Ele usou uma expressão para falar que ele ensina bem, mas... So I said, Earl, will you teach a prayer meeting? Eu perguntei para o meu amigo, você quer ensinar um culto? He said, okay, Davey. E ele disse, tá bom, Dave. It's okay. So Earl got up to teach. Então ele foi ensinar. He says, and Kenneth Hagin E o Kenneth Hagin was a
was a foi young jovem boy. Jovem. And he was on the bed ele estava doente of affliction. Na cama. And he scratch. Ele examines contents. Examinou o conteúdo. He prayed and ele orou and said, and I thought, why doesn't he teach? Eu pensei, por que ele não ensina? Like he told me the stories in the car. Como ele me contava as histórias no carro. He had me hanging on the door handle. Eu ficava segurando na porta do carro. Tá? Why can't he teach like that? Por que ele não consegue ensinar assim? I can tell you why. Eu posso te dizer por quê. The difference between good teachers, a diferença entre mestres bons, good preachers, pregadores bons, bad preachers, e os ruins, is the word é que a palavra se tornou parte deles. They have become part of the word. E eles se tornaram parte da palavra. Aleluia! 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 What did Jesus say? O que Jesus disse? If my word abides in you, se a minha palavra habitar em você, comes alive in you, se tornar viva em você, and you come alive in me, e você se tornar vivo em mim, you can ask what you will, você pode pedir o que você quiser, and it shall be done. E será feito. Aleluia! Aleluia! Esse ensino de hoje do Pastor Dave nos esclarece bastante sobre a operação do Espírito Santo em nossas vidas, no nosso íntimo. Então, quando o Espírito Santo gera aquela língua no nosso espírito, esta língua vai para a nossa mente natural e depois vem para a nossa boca. Ela é concretizada quando nós falamos. E se você orar bastante em línguas, eu digo bastante em línguas, você vai poder isolar a voz do Espírito Santo dentro de você. Você vai saber o canal, o local onde Deus fala. E isso tudo vai ser segurança para você. Então, o caminho da cruz vai levar sempre você a um lugar de segurança e ao seu milagre. Não tenha medo do Espírito Santo. Não tenha medo de orar em línguas. E atenção, a palavra final da sua vida tem que ser a palavra de Deus. Então, agora o pastor Dave vai fazer uma oração para você ficar cheio com o Espírito Santo e orar em línguas. Vamos lá, pastor Dave. You that are watching this by internet, você que está assistindo isso pela internet, or television, ou televisão, if you follow the very same se things você seguir as mesmas coisas that we tell these people que nós vamos dizer para essas pessoas who are up here to be filled with the Holy que Spirit, estão aqui para serem cheios com o Espírito Santo, you too can also be filled. Você também pode ser cheio. So, take these instructions. Então pegue essas instruções. And the Holy Ghost will fall on you. E o Espírito Santo vai cair sobre você. The same way He's going to fall on them. Do mesmo jeito que vai cair sobre eles. If you'll listen to me very closely, se você me ouvir com muita atenção, you'll all be speaking in tongues within 10 minutes or so. Todos vão estar orando em línguas em uns 10 minutos. I wanted to be filled just like you. Eu queria ser cheio que nem vocês. I knew nothing. Eu não sabia de nada. I came to a line. Eu vim para uma linha. They laid hands on me. Eles impuseram as mãos sobre mim. And said, Father God, fill him with the Holy Spirit. Disseram, Deus Pai, enche-o com o Espírito Santo. My chin, my tongue, my mouth started Meu queixo, minha língua, minha boca quivering and começaram a shaking. tremer. I didn't know. Eu não sabia. The moment they prayed, que no momento que eles oraram, and I agreed, e eu concordei, the Holy Spirit o Espírito Santo stepped into my born again spirit. entrou no meu espírito nascido de novo. And the first thing He wanted to do for E me a primeira coisa que ele queria fazer para mim was pray. era orar. So He began to create Então ele começou a criar that supernatural language aquela língua sobrenatural on the inside of my spirit. dentro do meu espírito.
To finish the circuit of Para prayer, terminar o circuito da oração, the moment he created it here, no momento que ele criou aqui dentro, he supernaturally ele sobrenaturalmente begins to shape with your tongue começa a formar com a sua and your língua mouth e a sua boca the very same words as mesmas palavras he's creating. que ele está criando. And in doing so, E fazendo isso, you release that prayer. você libera essa To oração God. para Deus. One member of the Godhead Membro da Trindade is creating the está prayer, criando a oração. and the other members, E os outros membros they're answering it. estão respondendo a How oração. can you lose? Como que você vai perder? Are you ready? Vocês estão prontos? I want you to close your Quero que eyes fechem os olhos for no distractions para não se distraírem. and get ready. E fique pronto. We're going to pray now. Vamos orar agora. Father God, Deus Pai, in the name of em Jesus, nome de Jesus, every person standing up here, todos os que estão de pé aqui, receive the Holy Spirit. recebam o Espírito Fill them with the Santo. Holy Spirit Encha-os com o Espírito Santo. and the evidence of speaking E a with prova tongues. de orar em Oh, línguas. hallelujah. That's Hallelujah. it. Demorando bater, socorrate. That's it. É isso aí. Demorando skeleto da massa, gordo. Bem, eu creio que você já está batizado com o Espírito Santo, orando em línguas. Deixa o Espírito Santo livre dentro de você para ele fazer aquela obra poderosa de Deus em sua vida. E agora que nós chegamos ao final deste programa, eu quero deixar então o nosso endereço, o nosso site, para você entrar em contato conosco. Dê um retorno daquilo que Deus está fazendo na sua vida através da prática desses ensinos. Então acesse o site andandonoespirito.org.br e até o próximo programa e Deus abençoe você.